Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz seja sobre você. Chegamos ao 20º dia de leitura no primeiro livro das Crônicas e, graças a Deus, temos aprendido bastante, não é? Hoje, na leitura do 20º capítulo, que encerra este pequeno bloco que mostra as conquistas que Davi fez à frente do povo de Israel, e que, por meio dessas conquistas, ele não só adquiriu território, não só adquiriu paz, mas também adquiriu muitas riquezas que foram destinadas para o templo. Lembrem-se que o templo possui uma posição central no primeiro livro das Crônicas. Não o templo em si, mas o fato de que ali é o local da adoração, e é justamente isso que o autor quer passar para o seu público leitor, tanto para os primeiros quanto para nós, que a adoração a Deus tem um papel central na história do próprio povo de Deus. Então vamos à leitura e ver o que mais o texto nos traz. Capítulo número 20 do primeiro livro das Crônicas diz assim: Decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei, e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro, e que havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e o fez passar a serra e a picaretas de ferro, e a machados. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Depois disto, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura. Tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. O texto deste capítulo começa encerrando a história do capítulo anterior, porque o capítulo anterior fala justamente da luta que Davi teve contra os amonitas. Lembram-se dos amonitas, descendentes de Amon, filho de Ló. Lembram-se também que o rei dos amonitas morreu, e aí Davi enviou homens para consolar o rei que foi recém-empossado, porém os auxiliares daquele rei acharam que Davi, na verdade, estava mandando espiões. Então, o rei de então, que foi recém-empossado, humilhou os mensageiros de Davi. Davi foi solidário com aqueles mensageiros, mas houve guerra de Israel contra os amonitas. E agora, o final, o desfecho dessa história é o seguinte: Joabe tinha lutado, lembram-se que Joabe e o irmão dele, cada um atuou numa frente. Um lutava contra os amonitas, outra frente lutava contra os sírios. E aí, depois dessa guerra, a vitória foi ótima, foi grande, foi boa, Joabe voltou para casa. Porém, depois de um ano, voltaram à guerra. E foi justamente para cercar a capital do reino amonita, que é esta cidade, a cidade de Rabá. Davi ficou em casa, ficou descansando, mas Joabe foi liderando o exército de Davi até esta cidade. Joabe conseguiu vencer a batalha, conquistou a cidade e, como um servo obediente que tributa a glória ao seu rei, então ele entregou a cidade a Davi. O verso número 2 nos mostra que Davi vingou a humilhação sofrida no capítulo de número 19. O rei de Amon, esqueci o nome dele, esqueci de novo, Anum. O rei Anum
ele havia humilhado os emissários de Davi, e agora é Hanum quem é humilhado pelo próprio Davi. O verso número 2 nos diz que Davi tirou a coroa da cabeça de Hanum, e a coroa era bem pesada, era toda em ouro e tinha pedras preciosas. Davi colocou sobre a própria cabeça a coroa, mostrando que ele estava depondo aquele rei e assumindo para si a autoridade que antes era dada àquele rei. Mas, além disso, ele também levou grande despojo, as riquezas, aquilo que a cidade tinha como valor, Davi levou para Israel. Mas não só isso, também levou um número grande de trabalhadores, pessoas que eram amonitas, né? Que eram profissionais, trabalhavam com profissional no sentido, tinham um ofício, tá? E levou-os para Israel para trabalharem justamente em Jerusalém. Olha o que diz o final do verso número 3. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Este povo não é o povo de Israel, mas é o povo amonita, justamente aqueles que trabalhavam com serra, com picareta e com machado. A partir do verso número 4, o autor ele nos fala a respeito de 3 guerras ou 3 batalhas que foram feitas contra os filisteus. A primeira delas está no verso número 4, diz que foi na cidade de Gezer. Essa cidade ela ficava dentro do território de Efraim. Lembram-se, tribo de Efraim, dos descendentes de José. Então, e ficava mais próximo à costa, porque os filisteus ficavam justamente ocupando a costa. Apesar de esta cidade ter sido dada a Efraim, a tribo de Efraim não conseguiu expulsar os filisteus que habitavam ali. Então levou muito tempo para que o povo de Israel conseguisse ocupar de fato aquela cidade. E foi somente no reinado de Davi que então o povo de Israel conseguiu ocupar aquela cidade. E aí, como diz o final do verso 4, e os filisteus foram subjugados. Depois, avançando um pouco mais, é falado a respeito de outra batalha, só que não se faz muito comentário desta batalha. O que se menciona aqui, e que é importante, que também foi mencionado na batalha anterior, é que um gigante não no sentido de estatura apenas, mas um gigante no sentido de ser um valente, de um guerreiro, um campeão na batalha, foi derrotado. Aqui o texto nos diz que Elanã, filho de Jair, verso número 5, Elanã, filho de Jair, feriu a Lami. E quem é esse Lami? Irmão de Golias, o geteu. Lembra-se de Golias, aquele gigante que lutou contra Davi e que Davi o derrotou quando ainda era moço? Pois então, ele tinha um irmão que também era guerreiro, que também era campeão no exército e que também foi derrotado por um membro do povo de Israel. E os versículos 6, 7 e 8 falam da última batalha, e nessa batalha também não se fala muito a respeito do que aconteceu, mas há um fato importante que outro gigante, outro guerreiro importante, herói dos filisteus, foi derrotado. E tem uma característica interessante, né? Mas um tanto quanto bizarra. Este gigante sofria daquilo que nós chamamos de polidactilia, né? Tinha dedos a mais, tanto nas mãos quanto nos pés. Ele tinha um dedo a mais em cada mão e um dedo a mais em cada pé. Então, tinha no total 24 dedos. E este era um homem que injuriava Israel. Porém, o sobrinho de Davi, Jonatas, filho do irmão de Davi, Simeia, derrotou este gigante. O verso número 8 nos diz o seguinte: estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Ou seja, não foi só na mocidade de Davi que os filisteus sofreram derrotas e perderam seus gigantes, mas também já na idade mais avançada, quando Davi já era rei, muitos dos gigantes dentre os filisteus foram derrotados. E mais uma vez os filisteus perderam território, porque esse território já tinha sido dado como herança pelo Senhor ao povo de Israel. Esses 3 capítulos que nós lemos, os capítulos 18, 19 e 20, mostram as muitas batalhas durante o período em que Davi foi rei, mostram que também por meio destas batalhas o Senhor deu a Davi
suprimento suficiente, não só de financeiro, como também suprimento de humano, né, pessoal, para trabalhar na construção do templo. E também nos mostram que todas essas vitórias que Davi teve foram dadas pelo próprio Senhor. Vitórias essas que faziam justiça, vitórias essas que também humilhavam e subjugavam os povos inimigos do povo de Deus. Amanhã começaremos uma nova etapa dentro do primeiro livro das Crônicas, fala a respeito de um castigo de Davi, mas também a intenção do autor não é simplesmente falar do pecado de Davi. Eu falei castigo, né? Não, do pecado de Davi. A intenção dele não é falar somente disso, mas é falar que a partir deste evento nós conseguimos identificar o lugar onde o templo seria construído. Então não percam a leitura de amanhã. Que Deus abençoe vocês e tenham um ótimo dia. Até mais.